Continuando o nosso estudo aqui sobre o livro de Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 19, do verso 1 em diante, vamos nessa história aqui que é uma história fantástica dentro aqui da Bíblia. Abra aí, Gênesis 19, versículo 1 em diante, que diz assim: Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Veja, a atitude de Ló é uma atitude idêntica à do seu tio Abraão. Porque ele aprendeu com o seu tio os deveres de como deveriam se portar. E agora ele se levanta, da onde ele está sentado, ou seja, a porta da cidade. Só pessoas importantes sentavam à porta da cidade, e vai ao encontro desses homens e se prostra diante deles, ou seja, uma medida de reverência, um cumprimento, E olha o que diz ele aos homens. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-se-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Estou-lhe muito. E foram e entraram na casa dele. Deu-lhe um banquete e fez uns pães asmos, e eles comeram. Veja que nesse segundo ponto, Ló faz a mesma coisa que seu tio Abraão. Ele oferece a hospitalidade, cuida daquelas pessoas que estavam chegando ali. Ló com certeza percebeu que aqueles homens eram homens diferentes, porque Ló vivia em Sodoma e conhecia aquela cultura. E olha o que aconteceu no verso 4. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, todos os moços, os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então, eles terminaram de jantar ali e todos foram para a casa da porta de Ló. Desculpe, foram para a porta de Ló, a sua casa. E é o que eles falaram para Ló. E chamando Ló, lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trazei-o a nós para que abusemos dele. Veja, agora eles chegam e falam: Ló, cadê esses homens que entraram aí? Traga para fora eles, nós vamos aqui abusar deles. Veja o tamanho da perversidade da cidade de Sodoma. Eles já estavam pervertidos, perdidos. Por isso que o Senhor enviou os anjos. Por quê? Não mais escutavam a voz do Senhor. E olha o que Ló tenta fazer. Versículo 6. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou após si e lhe disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens e vou-las trarei. Traei-as como vos farei com elas o que parecer. Porém nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Ló agora tenta, de alguma forma, salvar aqueles homens. Ló tenta, de alguma forma, proteger aqueles homens, oferecendo até as próprias filhas para manter o respeito dentro da sua casa, dentro da sua guarda. Mas olha o que aqueles homens disseram no versículo 9. Disse assim: Eles, porém, disseram: Retirai-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti faremos, pois, pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E os homens feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Veja, os homens agora fazem uma acusação para Ló. Olha, você agora quer ser juiz no meio da gente. Veja, Ló era um homem que conhecia o que era justiça. Ló andou com Abraão e Ló conhecia os feitos de que Deus queria que se fizesse. A justiça, a obediência. Mas aqueles homens agora desobedientes estavam dizendo: você agora quer ser juiz agora, quer mandar em cima da gente. Se liga no que nós vamos fazer com vocês. Nós vamos pegar e fazer pior. E ameaçaram Ló.
E aqueles homens puxaram Ló para dentro e feriram de cegueira todos os que estavam lá fora. Ló já deve ter percebido, né? Esses homens não são homens comuns. E olha o que os homens disseram para Ló. Disseram assim, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos que têm na cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Agora os homens chegam e abrem um jogo, falam: Ló, é o seguinte, tu tá vendo tudo que tá acontecendo aí? Tem mais alguém dentro da cidade, da tua família? Vá avisar para sair, porque nós vamos destruir a cidade. Nós temos uma ordem que veio do Senhor para destruir a cidade. Aqui nós podemos notar que eram anjos. Por quê? Porque os anjos cumprem ordens. E eles disseram: as ordens vindas do Senhor. Olha a atitude de Ló. Ló então, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ló agora sai correndo, vai lá nos seus genros, né, teoricamente na sua família, e diz: olha, vamos sair daqui, tem os homens lá em casa, eles disseram que vão destruir essa cidade, levanta, vamos sair. E aqueles caras acharam que era brincadeira. Não, Ló tá brincando com a gente, nós não vamos sair não. Ló, nós não vamos sair daqui não. Talvez disseram assim, né? Isso é um pensamento meu. Segue teu caminho aí, né? Nós não vamos sair daqui não. Abre aspas. Nós estamos aqui anunciando a breve volta de Jesus. Falamos a amigos, a familiares, a pessoas, e muitos acham que é brincadeira. Muitos acham que Jesus não vai voltar. E dizem aquela frase: já tem tanto tempo e Jesus não voltou. Meu querido amigo, note, a promessa é fiel e Cristo irá voltar. Mas vamos voltar ao nosso texto. Olha o que diz aqui, versículo 16. Desculpe, versículo 15, né? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, e dizendo-lhe: levantai-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo desta cidade. Estava demorando muito, a noite estava passando, né? Já estava quase amanhecendo. Os anjos falaram: Ló, levanta aí, filho, tem que sair da cidade. Nós vamos destruir a cidade. Pega tua mulher, tuas filhas aí e sai. Mas olha, e Ló lá sentado: não, calma aí, espera mais um pouco. Talvez juntando alguma coisa, né? Penso eu assim: olha, o que Ló estava fazendo? Vamos raciocinar um pouco. O que Ló estava fazendo? Será que Ló estava tentando juntar seus bens? Tentando ver se aquilo ali era verdade, estava duvidando ou não? Né? Se a mulher de Ló estava ali tentando juntar alguns pertences para sair, porque Ló era um homem bem sucedido dentro da cidade. Sentava à porta, né? Acusado de querer mandar em todo mundo. Ou seja, era aquele homem que procurava a justiça, fazer as coisas corretas, e as pessoas acusando ele de fazer o correto, né? Ou seja, o que eles estavam fazendo? Olha o que diz aí no versículo 15. Como, porém, se demoravam, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Espera aí, os anjos falaram: calma aí, esse Ló está demorando demais. Pegaram pelo braço e botaram para fora e disseram: havendo de levá-lo fora, disse-lhes: livrai-te, salve a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campinha, foge para o monte, para que não pereçam. Vejam que os anjos agora pegam Ló, a família, e colocam lá de fora e falam: vamos embora. A ordem é: nem olhem para trás, sigam adiante, para que vocês não morram. Aí Ló diz o seguinte, vamos lá, no versículo 18. Olha como Ló ainda estava preocupado com algumas coisas, não estava muito acreditando. E disse assim: respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostrastes. Salvou minha vida,
Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade para a qual eu posso fugir. É pequena, permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Ló agora chega e diz assim: não vamos para as Campinas lá não, lá é muito perigoso. Deixa a gente ir para aquela cidade ali, teoricamente pequena, para que lá nós possamos viver mais tranquilo. E olha o que os anjos responderam. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acaba de falar. Ou seja, a ida de Ló para aquela cidade salvou a cidade. O anjo falou: tudo bem, sobre isso aí a gente vai poder deixar vocês fazerem. Então vai para aquela cidade. E aí assim aquela cidade não irá perecer. Quando um justo se encontra em um lugar, Deus honra aquela pessoa. Note, enquanto Ló estava na cidade, Deus não fez nada. Mas quando Ló saiu e Ló foi para essa cidade, olha o que diz: apressa-te, refugiai-te nela, pois não posso fazer nada enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome daquela cidade. Veja, o Senhor falou: olha, não, vai logo para lá. Os anjos falaram, né? Me perdoem. Vão para lá porque nós não podemos falar nada, fazer nada enquanto vocês não chegarem naquele local. Meus queridos, o justo, o obediente e aqueles que guardam as palavras do Senhor são muito importantes para eles. Deus nunca irá fazer nada enquanto um justo estiver presente. Entenda, obediência, fidelidade e justiça é o que Deus pede. Esse é o caminho que devemos percorrer para que possamos chegar ao céu. Não quer você percorrer por esse caminho? Estude a Bíblia e Deus mostrará a você a sua misericórdia e a sua bondade. Continuando o nosso estudo aí do livro de Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 19. Vamos terminar essa história extraordinária da vida de Ló. Versículo 23, vamos lá. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Observe, enquanto Ló não entrou na cidade, o Senhor não fez nada. Nós vimos no vídeo passado que onde há um justo, Deus derrama suas bênçãos. Ou seja, nós vemos aqui na história de Ló que enquanto ele não estava em segurança, Deus não fez nada. Mas quando ele chegou nos meados da cidade, Deus fez chover fogo do céu. Mas lembra da ordem do anjo? Que não olhassem para trás? Sigam até a cidade, não olhem para trás para o que há de acontecer. Meus queridos, vamos ler o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aqui nós temos uma triste realidade. E muitos perguntam, Deus foi muito maldoso em matar a mulher de Ló, só porque ela olhou para trás? Não, meus queridos. Os motivos por que ela olhou para trás, nós podemos ter muito. Talvez saudade de Sodoma, talvez lembrando do que ela tinha, ou talvez querendo ver aquela cidade mal perversa. Tudo isso são conjecturas. A real notícia que nós temos neste versículo é que ela foi desobediente a uma ordem dada. Simples. Não olhe para trás. E os motivos que a levaram a olhar para trás não justifica a sua desobediência. Ela olhou para trás e recebeu o castigo. Virou uma estátua de sal. Assim são os desobedientes. Receberão um castigo, mesmo achando que o que estavam fazendo não tinha nada demais. Não quer ser você obediente a Deus? Andar nos seus caminhos e nos seus juízos? Vale a pena servir a Deus. Vamos continuar a leitura do nosso texto e o nosso estudo, que diz assim:
no versículo 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, e como fumarada de uma fornalha. Agora Abraão percebe e fala, opa, tem alguma coisa errada. Aí ele levanta, vai até o ponto onde ele esteve com aqueles homens e vê toda a campina de Sodoma queimando. E aí, talvez, será que ele não pensou em meu sobrinho? Meu Deus, meu sobrinho estava lá. Como isso foi acontecer? Mas olha o que diz o verso 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Mas Abraão recebe, no meu ponto de vista, esta notícia de que o seu sobrinho tinha sido salvo. Não seria tão bom para nós termos a certeza da salvação dos nossos familiares e amigos? Termos a certeza de que eles estão no caminho do Senhor? Como isso pode acontecer? Começando pela sua fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, toda a nossa família irá ver isso. Muitos irão aprender, outros não. Mas aqueles que aprenderem serão igual Ló, receberão a notícia e acreditarão e seguirão as ordens. Mas infelizmente, quem não ouve a notícia ou ouve pela metade e não obedece às ordens do Senhor, acaba como a mulher de Ló. Qual é a sua escolha hoje? Você quer ser fiel, ser obediente e entrar na cidade como Ló entrou com suas filhas? Ou quer ser igual a mulher de Ló, que foi desobediente e não entrou na cidade? Porque no céu não há lugar para desobedientes. Qual é a tua escolha? Escolha a vida. Escolha seguir a Cristo. Escolha o caminho que leva à salvação. Continuando aqui o nosso estudo sobre o livro de Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 19. Agora vamos ver como é que terminou essa história aí de Ló. Versículo 30 diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Agora Ló sai da cidade de Zoar, aquela cidade onde ele conseguiu refúgio durante a destruição de Sodoma. E ele estava receoso de morar ali, né? Porque da cidade de Sodoma, imagina, só ele saiu, ele e as suas filhas, todos sabiam que a sua mulher morreu porque olhou para trás, todos conheciam a história, isso é evidente, a gente não tem nem como negar. Então ele sai dali e vai para um lugar onde ninguém pode achar ele quer morar dentro de uma caverna. E aí as filhas falam assim: rapaz, nós estamos morando aqui com o papai, raciocina. Vamos raciocinar, a Bíblia é para a gente raciocinar. Elas pensam, conforme diz o texto, nós estamos morando aqui com o papai, aí nós não vamos casar não. Desse jeito aí, a descendência aí de papai não vai dar muito certo. E olha o que elas fizeram. Verso 32. Aí a mais velha, né, falou para a mais moça: Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-no com ele e conservaremos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram beber vinho ao seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ela, sem que ele notasse, e nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Vamos dar vinho de beber novamente para ele esta noite. Entrarás e deitarás-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Veja a maldade que essas filhas fizeram. Elas pensaram só em si, falaram: nossa, agora a gente está ferrada, a gente não vai ter marido, a gente não vai ter filho, e usaram
uma muleta, que era o quê? Papai não vai ter mais descendência. Note, muito errado o que eles fizeram, tentando ali ajudar a melhorar a vida do papai. Não, quando Deus fala que não podemos fazer, é porque não podemos fazer. Lembra-se lá de Noé, quando seus dois filhos viraram o rosto para cobrir a nudez do seu pai em um ato de respeito, enquanto Canaã, foi lá e viu o pai, e ao invés de ajudá-lo, foi chamar os irmãos. Então veja, o respeito aos pais é uma ordem divina, e as duas filhas desrespeitaram seu pai ao deitar-se com ele sem que ele soubesse. Enganaram o pai. Então, mas disso nasceu uma grande dificuldade, porque elas deram luz, tiveram filhos. Olha o que diz aí no verso 37. A primogênita deu à luz a um filho, e esse se chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ou seja, moabitas, que lá na frente seria ali inimigo do povo de Israel. Olha o verso 38. A mais nova também deu à luz a um filho. Ele chamou Ben-Ami, e o pai dos filhos de Amon. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Observem como o simples pecado gerou uma dificuldade. Tiveram filhos, esses filhos viraram nações, e essas nações mais na frente nós veremos que viraram inimigos do povo de Deus. Não quer você ser obediente? Obedeça a Deus e colhe os frutos, porque todo obediente herdará a vida eterna.